aqui nós temos como convidada a Júlia Bessler. Ela é CEO do braço de consultoria do Templo. Ela também trabalha como consultora de inovação, estratégia de branding e tem especializações em antropologia e mídias sociais e uma experiência aí de 15 anos. Então tem uma jornada bem interessante aí para a gente discutir. A trajetória da Júlia inclui passagens por consultorias como Accenture e ThoughtWorks. E também estúdios como a Zago, que é de Nova York, que é especializado em estratégia de marketing. Também conta com mentorias executivas e de startups, liderança de projetos nacionais e multinacionais, entregando projetos de transformação organizacional, mapeamento de tendências e consumer insights, treinamentos corporativos, roadmaps de inovação e desenvolvimento de produtos digitais em alguns clientes multinacionais como BR Mouse, Itaú, IMC, Kimberly-Clark, Natura, entre outros. Então, por essa experiência, por essa expertise toda e até pela pessoa que você é, que eu agradeço novamente por estar aqui conosco. Obrigada, Matheus. Então, vamos lá. O futuro do trabalho, olha que contexto interessante, ainda mais nos dias atuais, né? Muito pertinente para a gente conversar. É verdade. Futuro do trabalho que se a gente puxar um estudo feito pelo Fórum Econômico Mundial em 2018, agrega muito das premissas que as pessoas estão tendo nos dias, desde 2015 até 2018, até os dias atuais, de medo, certo? Medo e receio da automação, de processos automatizados, robotização, tirarem as tarefas ou otimizarem as tarefas de uma certa maneira e tirarem os postos de trabalho de outra maneira. E aí as pessoas então ficam com certo receio e medo que a máquina fará e tomará parte disso. Só que se a gente voltar no século XIX, no início da Revolução Industrial, que a gente fala de indústria 1.0, com as indústrias a vapor, com os processos aí de mecanização dando início nas tecelagens, principalmente em Manchester e em partes do Reino Unido, nós temos uma pessoa e um grupo de pessoas que originou o movimento ludita, ou o ludismo, que era basicamente pessoas e grupos de pessoas que trabalhavam nessas tecelagens e tinham esse receio, esse medo de que a máquina tomaria os postos de trabalho deles, e iam até as indústrias, quebravam esses maquinários, e desde então teve todo esse arcabouço relacionado ao passado. E veja então que o processo evolutivo, indústria 2.0, com a eletricidade, indústria 3.0, com o início da computação e automatização dos processos, e agora com a indústria 4.0, com todo esse arcabouço de tecnologias interligadas, Big Data, inteligência artificial, a própria impressora 3D, os processos de indústria aditiva e preditiva. Enfim, nós temos essa mudança, só que continua com as pessoas sendo pessoas e entendendo e tendo esse receio. De tudo que eu comentei aqui, Júlia, como que você vê das perspectivas dessa inserção da tecnologia nos tempos atuais, de certa maneira atribuindo esse medo, esse receio das pessoas por parte dos processos e das tarefas que elas fazem, e a própria inteligência artificial, computação cognitiva, tomando parte desses postos de trabalho. Como que você vê, da sua perspectiva do que você já tem estudado e visto, dessa automatização dos processos? Legal, Matheus. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar quando fala de futuro do trabalho é que ele não é só sobre automação, né? O Fórum Econômico Mundial, de fato, trouxe essa preocupação. A gente tem aí uns sites que até estão brincando com isso, né? Você põe a sua carreira e ele te diz a probabilidade percentual de você ser substituído por uma máquina. Não sei se o pessoal já viu isso. De fato, existem questões, quando a gente fala de automação, que vão passar por uma substituição, né? Mas isso significa que o trabalho vai acabar? Acredito que não.
né? Porque acho que a primeira coisa que a gente precisa esclarecer, assim, que trabalho e emprego são coisas diferentes, né? E quando a gente fala de futuro do trabalho, a gente também está falando de uma revolução econômica e comportamental, que aí tem um pessoal que usa o termo gig economy, né? Que sim, tem uma série de questões políticas atreladas, mas tem um lado comportamental muito interessante, que é o que as pessoas estão buscando nos seus trabalhos e também o que as empresas estão buscando nos seus colaboradores, né? Então, até um conteúdo que eu recomendo muito, dentro dos conteúdos publicados pelo Fórum Econômico, eles vêm falando muito de uma coisa chamada 21st Century Skills, habilidades para o século XXI, né? E o que isso tem a ver com a história da automação? Tem a ver que quando a gente coloca uma máquina para fazer o trabalho de um ser humano, né, a gente está falando de um exercício pragmático, mecânico, de otimização, mas não necessariamente a gente está falando de um exercício criativo ou ainda mais do que criativo, sensível, né? Sensível do ponto de vista humano, sensível do ponto de vista de aspectos culturais, sensível do ponto de vista de o que aquele trabalho impacta o resto de uma equipe, o que aquele trabalho impacta os consumidores que estão, de alguma forma, se relacionando com a empresa, né? E aí, nesse sentido, os 21st Century Skills, eles começam a trazer para a luz, né, para o debate, a questão de que é muito mais importante você ser uma pessoa criativa, com senso crítico, com resiliência, com capacidade de colaboração e trabalho em time, em conjunto, com um mindset, né, uma maneira de pensar flexível, que você é capaz de aprender coisas novas, né? E muito menos sobre a questão da especialização técnica. E eu acho que a gente tem que olhar para isso como uma coisa positiva, na qual eu brinco muito sobre isso com os meus clientes, né? Eu acredito que no futuro a gente não vai ter mais job description, a gente não vai ter mais aquele carguinho assim, super amarrado, suas responsabilidades serão parará, que é tipo aqueles anúncios que a gente vê no LinkedIn, né? Eu acho que a gente vai começar a ver um recrutamento, já está começando, a gente faz muita consultoria sobre isso, inclusive, um recrutamento muito mais comportamental. Você quer aquele ser humano completo, 360, com todas as suas características, inclusive emocionais, sobretudo emocionais, para colaborar com a sua empresa, e não necessariamente alguém que tem só o aspecto técnico, porque esse sim vai sofrer aí grandes revoluções, já está sofrendo, e grandes substituições de máquina. Legal. Eu acredito muito nisso também, embora na prática eu vejo que ainda, acho que de certa maneira, principalmente para o brasileiro e para as empresas de médio porte, ou de pequeno porte, isso tende, obviamente, a demorar um pouco mais, com as grandes, né, conseguindo, de certa maneira, mas eu acho, no meu ponto de vista, que ainda é mais marketing do que na prática de se conseguir colocar essa contratação a nível de inteligência emocional, né, o EQ, em contrapartida das técnicas e dos hard skills. Mas eu concordo plenamente do que você diz e traz, citando as habilidades que trazem, junto com o Fórum Econômico Mundial, colocando as soft skills como competências de pensamento analítico e criativo, trabalho em equipe, empatia, com muito mais força do que, por exemplo, que eles pontuam que está em queda, a habilidade de destreza manual e tarefas repetidas, que de fato é o que a gente estava falando, que as máquinas estão otimizando esses processos. E que volta também num filme bem marcante, que é o Tempos Modernos, de Charlie Chaplin, né? Pregando as pecinhas com habilidades repetitivas. Aquele apertado parafuso. E vem então à tona o que a gente vê hoje, né? Acho que eu gosto de pontuar e sempre falar isso, e a gente tem estudos de caso disso, né? De países que viram que a educação, a partir do investimento em educação, abriram essa possibilidade de criar competências além do que eles de fato necessitam do trabalho manual, e otimizaram com pessoas qualificadas. Então, além de job description, além de pessoas, eu acho que é desenvolver
esses pensamentos críticos e pensamentos analíticos, e agora, por exemplo, a China incorporando a matéria de inteligência artificial, o estudo de tecnologia nas escolas para as crianças. Existem também cidades, até países que chancelaram matérias de STEM, né, trabalhando com matemática e com ciências, para focar também no desenvolvimento analítico. Então tem essas duas perspectivas, né? Acho que não tem certo e errado, mas a gente tem que saber que é uma transição de um modelo de pensar até do que a gente está vendo hoje, que a tecnologia está presente, a gente não pode negar, né? Mas acho que a gente não pode também ter esse olhar do movimento ludita ou de pessoas que falam, poxa, vamos contra isso. Eu acho que a gente tem que abraçar e se desenvolver em termos de educação mesmo, saber o que está acontecendo e de que maneira a gente pode agregar no que a gente faz. E existem também autores que eu concordo plenamente que não é o posto de trabalho que está assumindo, sim tarefas que estão sofrendo alterações. Então eu vejo nessa perspectiva. O que você tem para agregar em relação a isso? Você falou que você acredita que as pequenas e médias empresas tendem a demorar um pouco mais. Eu colocaria uma interrogação aí, tá? Porque quando a gente está falando desses novos skills, gente, não é aquela coisa abraça a árvore, eu quero um funcionário que seja um amorzinho, né? E chegue no escritório e fale bom dia a dia. Não é sobre isso, né? Os novos skills, eles têm muito mais a ver com a capacidade de você aprender rápido e aprender, às vezes, sem você saber o que você está aprendendo, né? E daí a questão de você aprender a fazer as perguntas certas, não necessariamente a ter as respostas certas, né? E isso está sendo trazido para jogo, eu acredito que não só porque você tem essa substituição da máquina, né, da inteligência de máquina, fazendo papéis, de fato, muito melhores do que o homem, né, em alguns âmbitos. A capacidade de processamento de dados, por exemplo, é uma delas, né? O cérebro humano tem um limite para o processamento de dados e a máquina vai processar isso, né, que é o caso do Big Data, de uma maneira muito mais eficiente, de fato. Mas tirando a substituição da máquina, né, eu acho que para além disso existe a questão que todo mundo está falando em tendência, né? O mundo está mudando muito rápido, está muito imprevisível, a gente não consegue ver o que está na frente do nariz. Eu acho que essa pandemia, como você falou no início, né? É muito interessante a gente estar falando sobre o futuro do trabalho no meio de uma pandemia, mas eu acho que ela não mudou muita coisa nesse sentido. Eu acho que ela ampliou, ela fez reverberar mais coisas que já estavam acontecendo muito, né? E foi aquele tapa na cara para todo mundo que a gente realmente não consegue ter grande previsibilidade sobre o que está logo na nossa frente. E aí, num mundo em que tá tudo assim, as coisas mudam rápido e você tem um próximo passo, parece que cada passo você está caminhando em direção a um abismo no escuro, né? Que a empresa não sabe de verdade para onde está indo. Todas essas outras capacidades de soft skills se tornam importantes, né? Nesse sentido de fazer as perguntas certas. Eu não preciso necessariamente ser um super previsor no sentido da economia tradicional, mas eu preciso ter uma capacidade de me adaptar muito rápido e estar sempre entendendo padrões, né? Tendo essa visão crítica aí do que são as veias de influência, né? Mais do que necessariamente isso, esse é o certo, esse é o errado. E aí eu acho que essa palavra de flexibilidade é o que é essencial, como, né? Flexibilidade e resiliência como capacidades essenciais para as pessoas e para as empresas. E eu vejo muito isso nas empresas pequenas, né? Por que hoje a gente tem toda essa discussão sobre startups versus o mundo corporativo? Por que o mundo corporativo está investindo em programas de ventures, né? Está investindo em startups, tem fusões, aquisições, tem investimento em inovação, em que um lado aprende com o outro, justamente por essa capacidade dessas empresas menores, de certa forma, conseguirem se movimentar mais rápido. Então, estou trazendo isso só porque eu sei que existe uma aura assim, de encantamento, que a gente fala, futuro do trabalho, novas habilidades, como se fosse uma coisa assim, muito cor-de-rosa, no sentido de, né, muito mágico, tudo vai se resolver. Mas eu acho que é menos sobre isso e menos sobre lá no futuro e mais sobre coisas que já estão acontecendo,
né? Ano passado eu dei uma consultoria para uma empresa em que a gente começou a discutir como o futuro do trabalho, né, de transformação organizacional deles é trabalho remoto. E a gente jamais ia imaginar que viria nessa situação agora. Até recebemos feedbacks dos times que a gente trabalhou, tipo, ai, cara, ainda bem que a gente fez isso antes. Mas é muito sobre... o futuro, ele é sobre essa imprevisibilidade do futuro. Ele é sobre como que a gente consegue se adaptar mais rápido e lidar melhor com o imprevisível. Então, nesse sentido, essas coisas já estão acontecendo, né? Não é um futuro distante, é mais ele é futuro em relação justamente ao que você colocou da Revolução Industrial, né? Porque a gente ainda tem um certo apego ao modelo de trabalho que foi criado na Revolução Industrial, de divisão do trabalho, especialização, repetição, otimização de tarefas mecânicas. E, literalmente, tudo isso foi pro saco porque não serve mais no mundo complexo que a gente está vivendo hoje, né? Incrível, incrível essa contribuição, e eu gostaria de botar um questionamento que eu acho que é pertinente e gostaria de entender a sua perspectiva, que é justamente da maneira com que a gente está vivendo hoje os grupos de trabalho. Então, nós temos gerações diferenciadas de maneiras, estilos de liderança, estilos de trabalho. Né? Você disse em resiliência e flexibilidade. Em contrapartida, nós temos uma geração que está iniciando a jornada de trabalho, iniciando os processos de entendimento do que é, de fato, sair de uma universidade, se teve a oportunidade de estudar e se graduar, ou saindo de um ensino médio, enfim, estudou e está indo para o mercado de trabalho, e tem esse choque de gerações, né, esse conflito de pensamentos, estilos de liderança, estilos de vida, enfim, como que você vê em relação ao próprio trabalho em si e de que maneira a gente pode permear para que a gente consiga, através dessas perspectivas organizacionais, que rege muito a cultura de uma empresa, que acho que também é um bate-papo interessante para a gente pontuar, mesmo que brevemente, porque é um tema bem amplo. De que maneira você vê as gerações em termos de conflitos de ideias e como são bons esses conflitos, e de que maneira também agregam para as lideranças e, por outro lado, se não ter esses conflitos também, como que é bom, como que é ruim, os prós e contras aí. Excelente pergunta, Matheus. Bom, acho que conflitos são naturais, né? E eles nunca são só positivos ou negativos, eles sempre trazem os dois lados. A questão é como você vai lidar com o conflito dentro da sua organização, né? A gente tem uma coisa muito evidente, que é justamente por essa rapidez com que o mundo está mudando, a cisão entre uma geração e outra, né, tá ficando maior. A gente está tendo um gap maior de conhecimento, de repertório e de comportamento entre uma geração e outra, né? Ao mesmo tempo, está todo mundo aqui coexistindo nesse mesmo mundo. Então, eu acredito que geração ela não é mais só sobre idade, ela é sobre cabeça, cultura e comportamento, né? Mas, dito isso, uma pessoa que veio de uma geração baby boomer, né? Digamos, a geração dos meus pais, né? Tinha ainda uma cultura, um comportamento de trabalho que eu preciso passar anos numa empresa e ir me especializando cada vez mais e conquistando bem lentamente território. E quanto mais permanência, quanto mais do mesmo eu fizer, melhor eu vou ser e mais alto na minha carreira eu vou chegar, né? Isso, como a gente acabou de falar, nesse mundo complexo que a gente vive hoje, não necessariamente funciona. E não é que não funciona porque as empresas estão demitindo as pessoas rápido. É porque não funciona porque fazer muito da mesma coisa não te dá o senso crítico e a capacidade de resiliência, flexibilidade e adaptação que você precisa para ser tanto uma boa liderança quanto um bom colaborador dentro de uma empresa, seja ela grande ou pequena, né? Mas lidar com o mercado de maneira geral, né? E aí você tem as novas gerações que naturalmente não se comportam assim, né? Não é que elas não se comportam assim porque elas veem que é uma necessidade de mercado, mas existe de fato uma cultura, uma maneira de ser, de estar no mundo, do tipo de conteúdo que se consome, que deseja coisas diferentes, né? Então, ficar numa mesma empresa durante anos já não é mais
um benefício, já não é mais visto como algo que vai me dar propósito no meu trabalho, né? Ir subindo de nível, começando como estagiário, indo para analista, até o sonho de se tornar CEO de uma empresa não é necessariamente o que as gerações mais novas querem, né? E a gig economy tem muito a ver com isso. As pessoas buscam conexão com seus valores pessoais, elas buscam... a gente fez uma pesquisa recentemente que saiu justamente isso, né? No topo da cadeia de preferência estava horário flexível e trabalho remoto. Isso foi ano passado, antes da pandemia, né? E tem muito a ver com o que a gente está vendo também surgindo de sites de trabalho freelancer. Muita gente está preferindo, né? Obviamente estou falando de quem tem escolha, né? Mas quem tem escolha está preferindo, muitas vezes, ter um trabalho informal a ter aquela vida corporativa, porque isso entra muito em choque com os valores da nova geração, né? Isso vale para todo mundo? Não, claro que não vale para todo mundo, tanto que você tem aí empresas funcionando com essas duas gerações. O ponto é que quando elas se encontram dentro de um mesmo ambiente corporativo que deveria formar uma cultura, a cultura ainda está ficando um pouco esquizofrênica, né? Porque é um grande dilema do RH nesse caso. Como que eu faço para ter uma unidade dentro dessa diversidade de culturas que estão convivendo aqui dentro desse mesmo espaço, né? E você tem um problema, além do pessoal que a gente sempre traz para o trabalho, né? Eu sempre brinco com isso, assim, você não é uma outra pessoa quando você chega no trabalho. Você pode até tentar, mas você continua sendo a mesma pessoa que está ali, né? Você está carregando toda a sua bagagem nas costas. Então, além dessa bagagem que as duas gerações trazem e que é um clash, a gente tem muito uma questão de design organizacional, que agora está começando a ser estudada, que é quando a gente fala de futuro do trabalho, menos do ponto de vista de tendência e mais do ponto de vista de transformação organizacional, é um pouco sobre isso. Como é que eu vou criar processos que, claro, vai ter que ter um comprometimento aqui de um lado e de outro, mas que vão trazer o melhor para todo mundo. Porque não adianta eu ter, por exemplo, uma cadeia super hierárquica, em que eu pego um jovem super talentoso, que é criativo, que tem um repertório normalmente multilateral, né? Que é outra tendência que a gente está vendo também. As pessoas se interessam por várias coisas diferentes. Essa pessoa quer contribuir com várias áreas da empresa. Eu falo assim, não, você vai aqui, cada um no seu quadrado, fica quieto, abaixa a cabeça, faz o que eu estou te mandando, não faça perguntas, não questione. Claramente, esse tipo de processo não vai dar certo, né? Por outro lado, a gente tem também uma questão das novas gerações de novo, não posso generalizar, mas a gente sabe que é uma tendência, né? Quando eu falo de tendência, é uma questão mais estatística, de querer mudar até mais rápido do que o próprio tempo. Então, você vê pessoas que entram com muita gana dentro da empresa, né? E todo o ecossistema de startup que é passado pela mídia, ele é muito fantasioso, né? Então as pessoas acham que assim, tive uma ideia, sou criativo, vou ficar milionário, né? E as pessoas entram na empresa com esse mindset. E aí perde-se um pouco também a resiliência no sentido de saber fazer e fazer de novo, e errar e fazer de novo, até dar certo, né? Resiliência não é só ficar tendo 10 milhões de ideias por segundo, é saber ter a persistência e o treino e também a técnica quando necessário para poder realizar o trabalho. Então eu vejo muito esse é o ponto um pouco assim da crise, né, que a gente vê acontecendo, essa discussão de millennial, como que eu trabalho com millennial. A gente não está nem mais da geração do millennial, já está na outra geração, mas o pessoal fala muito sobre isso. E eu acredito que as empresas, tanto no nível de negócios, né, quanto no nível de RH, eu acredito muito nisso também. Os CEOs têm que começar a trabalhar um pouco mais junto da galera de RH, gente de gestão, seja lá o nome que for, mas essa galera tem que começar a trabalhar um pouco mais junto para criar esses processos que vão tirar o melhor dos dois lados, né? E aí tem um outro dado que tem se falado, né? Postei sobre isso recentemente, sobre diversidade, né? Que acho que foi a McKinsey que começou esse estudo, que eles fizeram um estudo bem extenso, com bastante gente participando, mas conseguiram detectar um aumento no grau de produtividade das empresas que trabalhavam com diversidade. Claro que você pode falar de diversidade de várias maneiras, mas a questão da idade também brilha aí, né? Então, como que eu faço que o conhecimento de uma geração e o conhecimento de outra geração se complementem versus
entrar em combate, né? E aí, acho que só para não me estender muito nesse assunto, mas eu acho que é muito necessário as lideranças aprenderem a desaprender, sabe? Se deixar ser mais vulnerável. Não é porque você não sabe alguma coisa que você é um chefe pior, sabe? E a mentoria só vai funcionar quando ela for de dois lados. Então, deixar as pessoas mais jovens na empresa não é porque a pessoa é um analista, ou mesmo que ela seja um gerente, não é porque ela é mais nova, que ela não tem um repertório que, justamente por vivências diferentes, talvez você como liderança não tenha, né? E essa troca é o que é fundamental, é o que vai fazer as coisas funcionarem de uma maneira mais positiva para todo mundo. Sem dúvida, eu acho que também essa questão que você até citou do feedback 360 e até praticá-lo e entender a desenvolver isso nas pessoas, porque dar feedback e receber feedback não são todos que estão preparados. Então, acho que iniciar realmente na empresa, na cultura organizacional isso, entender que faz sentido, entender realmente essa questão de desaprender e aprender, tudo junto e misturado, né? Acho Sim. que não é cada um na sua caixinha, acho que atingir a plenitude de um grupo, entregando as tarefas e fazendo acontecer, e errando junto e acertando junto. E nessa perspectiva, entra no RH nos dias atuais, entra junto com as análises das pessoas, o People Analytics, né? Eu gostaria que você trouxesse para nós, aqui na discussão, das perspectivas de People Analytics, o que é, né? O que de fato contribui para o desenvolvimento das pessoas numa organização e por que realmente é importante tê-lo e praticá-lo, principalmente nos dias atuais. Legal. Bom, primeiro, né, para explicar um pouco o conceito pessoal, acho que a gente conversou um pouco antes, né? Você entende isso também, se quiser complementar alguma coisa, Matheus. Mas acho que tem muita gente, eu não sei como é que é o background do pessoal que está aí assistindo. Não sei se vocês entendem o que é dados, ciências de dados, mas enfim, tentando explicar aqui de uma maneira simples. Hoje a gente tem uma tecnologia que é capaz de registrar e processar a informação de maneiras que não existiam antes, né? Então, eu consigo... Tudo que existe no mundo, eu consigo... A serviço da inteligência... A serviço da inteligência da companhia, a gente chama isso um pouco de ciências de dados. Tem um pessoal que fala em BI... né? Tem um pessoal que estão falando em áreas de dados. Agora eu estou explicando de uma maneira bem simples, tá, galera? E aí tem uma questão interessante que sempre se coletou muitos dados na parte de negócios, né? Você sempre, o volume de vendas, quem está comprando, o marketing se apropriou disso muito rápido, quem é o seu consumidor, mesmo quem é leigo hoje sabe, né? O Facebook, o Google, eles puxam informações suas e vão alimentando a empresa que está fazendo a propaganda com informações de quem está comprando, de quem está clicando no anúncio. E aí, de uns tempos para cá, um pouco mais recentemente, as empresas começaram a reparar que elas poderiam ter esse tipo de conhecimento também sobre os colaboradores, né? Então, como que eu gero dados e dados relevantes, tanto sobre performance quanto sobre perfil, quem são as pessoas que estão trabalhando para mim e comigo, como que o trabalho dessas pessoas está conectado aos resultados atuais e futuros da minha empresa, né? Então, toda uma questão de onde você vai puxar essas informações, como que você vai coletar. Aí, vou fazer um parêntese breve aqui. É muito importante a gente pensar em privacidade nesse momento, tá, gente? Assim como a gente agora está discutindo isso em direito do consumidor, isso tem que ser discutido dentro do ponto de vista do RH também, não, né? Aquela coisa louca de ficar coletando e-mail do funcionário, tem limites aí a serem discutidos ainda sobre isso. Mas tem coisas muito simples que você pode fazer para entender a produtividade da empresa e também chegar num ponto, que acho que é o ponto essencial dessa discussão toda, que é como que eu faço uma avaliação de desempenho. Então, quando a gente estava falando ali atrás de habilidades do século XXI, ainda está muito nebuloso na questão gerencial, né? No mercado de RH e nas questões gerenciais, como que a gente faz para analisar essas características que a gente chama de competências, né? Porque quando você está falando em analisar
aquela famosa revisão anual, sabe? A maioria das empresas tem isso, né? Você chega no fim do ano, o seu chefe vai te dar um feedback, você vai ver se você vai receber um aumento, se você vai receber uma promoção, o que vai acontecer. A maioria das empresas tem esse tipo de processo, das grandes pelo menos. E quando você estava falando de especializações técnicas e trabalhos muito mais em caixinhas, era muito mais fácil você fazer essa revisão, né? Essa avaliação de desempenho. Quando você está falando de competências comportamentais, isso fica muito mais difícil, porque se já era subjetivo, né? Já tinha aquela questão do fulano gosta de cicrano, fulano é mentor do cicrano, vem aqui meu protegido na avaliação de desempenho que eu vou te dar um aumento, né? Outra questão que surgia era introvertidos sempre se davam mal na avaliação de desempenho, porque falavam menos, né? Então, com o trabalho técnico, isso já era mais difícil. Imagina agora quando a gente está falando de questões comportamentais. Vai ficar eu acho que ele tem, eu acho que ele não tem. E daí o People Analytics, ele passa a ser uma ferramenta muito poderosa para a gente conseguir dar esse salto. Porque não adianta você pensar nas habilidades do século XXI e não conseguir mensurar isso, né? Eu acho que a grande questão é como que a gente trabalha gestão de pessoas dentro das empresas com mais base em dados, né? E aí é muito interessante, porque você vê às vezes lideranças falando de performance, tem que ser produtivo, tem que ser produtivo, tem que ser produtivo, e as pessoas acham que trabalhar mais é ser mais produtivo, quando deveria ser o contrário. Se você está gastando mais horas fazendo uma coisa, né? Faz um cálculo básico de qual é o homem-hora do teu funcionário, você está tirando performance da empresa, você não está ganhando. Então, aquela visão antiga da liderança que o funcionário que sai 10 horas da noite do escritório é que é o bom, e quando a gente traz isso para dados, né, e traz inteligência de dados em cima, olha quantas horas da companhia você gastou, olha quanto você teve que pagar de hora extra. Isso é realmente bom? Isso realmente está trazendo performance? Né? Então, eu acho que é muito interessante quando a gente está falando de futuro do trabalho, também das tecnologias a favor dessa transformação, né? Não é só a transformação de que agora a empresa tem um app, agora a empresa tem um site robusto ou faz marketing digital. É também como é que a gente gere pessoas a partir dessa coleta de dados. E podem ser desde coisas muito simples, tipo, qual é o tempo médio de uma hora de reunião que eu estou demorando, né? Que eu estou levando. Tipo, se o normal da minha equipe é ter reuniões de 4 horas, tem algo de errado ali. Vamos ver ali o que está acontecendo, porque não é normal você ter uma reunião de 4 horas, né? Sempre, né? Uma coisa é um workshop ponto a outra. Outra coisa é quando aquela famosa reunião que podia ter sido um e-mail, né? Até coisas super complexas, tipo usar a inteligência artificial para entender a partir de certos entregáveis do seu funcionário se ele está mais para um lado de um arquétipo ou outro, né? A questão dos arquétipos tem ajudado muito também nessa questão de definir se você está como um pool de talentos abrangendo todas as habilidades do século XXI. Então, acho que as possibilidades são infinitas e é um uso muito positivo de tecnologia nesse caso. Não sei se você quer falar da sua experiência também, Matheus. Eu acho que é muito por aí, de entender as pessoas utilizando as ferramentas que nós temos, sejam elas digitais ou não, mas eu acho que tudo que nós fazemos, a gente vê muitas pessoas entendendo a tecnologia como o fim, e não é assim, né? A tecnologia é um meio para conseguir otimizar os processos, resultados, e volto a pontuar que são pessoas, a maior parte do contexto que são das entregáveis, que são do início ao fim do processo, são pessoas, né? E ainda agradecemos, né, a tecnologia, ainda não fomos de fato, digamos, clonados nesse sentido, né? Nós temos as nossas emoções, as nossas competências, habilidades individuais e coletivas, e People Analytics é um fator muito interessante. Eu gostaria de pontuar dois exemplos que já foram comprovados, dois exemplos de países muito, digamos, fora da curva. Um é o Japão e outro a Finlândia, que reduziram a carga horária dos funcionários e foram tão produtivos quanto, acho que 20% a mais no Japão até mais, e 15% na Finlândia, até mais, né? Uhum. Então, assim, não é porque a gente sempre trabalhou 8 horas por dia, ou até mais, dependendo se a pessoa for empreendedora, né, que fica às vezes até mais horas trabalhando, ou realmente tem uma tarefa que necessita fazer entregáveis mais duradouras, mas ver de que maneira você está realmente colocando seu foco, seu afinco e entregando isso.
E esse olhar de produtividade realmente tem essa mudança nessa perspectiva de análise. Acho que isso é muito interessante. Eu gostaria que você pontuasse, Júlia, em relação aos mandamentos do futuro do trabalho. O que você tem que contribuir aí na sua criação? E acho que tem uns pontos bem interessantes também para a gente discutir. Por favor, cite um pouco dos mandamentos aí que você desenvolveu. Acho que é interessante. Isso foi uma brincadeira que eu fiz, né? A gente, enfim, essa questão do futuro do trabalho é o tema central do Templo. A gente tem trabalhado muito com transformação organizacional, eu pessoalmente muito de perto nos projetos. E resolvi fazer um pouco dessa brincadeira, né? Agora tá na moda fazer lista na internet, eu falei, por que não? Mas eu acho que o interessante, no geral, quando a gente olha para essa listinha que eu fiz, quem quiser... Depois me adiciona aí no Instagram, no @JulBessler, estou no LinkedIn também, Julia Bessler, que eu posto os artigos mais extensos sobre isso. Mas acho que uma das questões centrais é a gente começar a parar de dividir o que é entidade empresa, o que é entidade colaborador e o que são pessoas, né? Tem uma galera que agora fala, não é mais B2B, B2C, é H2H, é human to human, né? Então, aquilo que eu falei no início, quando você vai trabalhar, você não é uma outra pessoa, e a propósito, do seu chefe também não é uma outra pessoa, e a propósito, a sua empresa não é uma entidade, a sua empresa é só um coletivo de pessoas, né? Então, eu acho que é muito engraçado quando você vai fazer transformação organizacional, mentoria, e chega na empresa e tem um papo assim, eles... fizeram, eles, não sei o quê. Eles quem, cara? Você está num coletivo, você está num grupo de pessoas, né? Isso vale tanto pro colaborador falando do líder, quanto o contrário também, né? E o consumidor é a mesma coisa, né? A gente está começando aqui no Brasil a entender a necessidade de fazer pesquisa com consumidores, mas é muito engraçado quando você vê um time de marketing ou um time de produto colocando uma solução que eles mesmos não comprariam, né? Então, os mandamentos, eles brincam um pouco sobre isso, né? Então, eu falo que você não pode focar em gerar receita, você tem que focar em gerar valor. Se você gerar valor, a receita vem, né? E acho que cada vez mais do que nunca isso está se tornando verdade. É claro que a gente tem ainda intermédios dessa cultura, a gente ainda está num processo de transição, as coisas não acontecem da noite para o dia. Mas uma das coisas que eu falo que já existia antes da pandemia e que a pandemia amplificou é justamente essa questão de marcas com propósito, né? As pessoas realmente estão escolhendo comprar de produtores menores, por exemplo, né? Ou realmente estão eliminando marcas que fizeram mau uso da pandemia num momento de marketing com close errado, né? Tipo assim, tentando mostrar propósito, mas claramente ficou... saiu pela culatra, né? Tipo uma marca aí de moda que colocou uma máscara a R$150, né? Então, ou tipo uma outra marca de chocolate que doou chocolate quando podia ter doado álcool gel, né? Então, cada vez mais essa questão de escolha do que a marca representa vai ser um fator influente na compra, sim, né? Isso acho que não é só uma questão de quem está tentando salvar o mundo, eu acho que isso é uma questão de oferta e demanda. A gente tem mais oferta, está muito mais fácil comprar local, está muito mais fácil comprar do produtor pequeno, de inúmeros produtores, seja através de marketplace, seja com uma prática agora recente de venda pelo WhatsApp, né? As pessoas estão criando redes peer-to-peer mais próximas, a gente não está dependendo tanto de mercado de massa para fazer uma compra. E isso é o que gera essa questão da marca com propósito. Não é que todo mundo, de repente, parou, acordou e falou, vou salvar o mundo. É muito mais, cara, agora eu tenho opção, eu não preciso ir na Zara comprar, eu posso comprar dessa lojinha aqui, da menina do lado que conversa comigo, e sabe? Então, são questões a se pensar, assim, porque eu acho que quando a gente traz essas visões sobre o futuro, elas são sempre muito polarizadas, né? Ou elas são muito otimistas, ai, tá tudo lindo, as pessoas estão se abraçando, vamos todos se amar, o dinheiro vai acabar, etc. Ou é aquela catástrofe, os robôs vão tomar nossos empregos, estamos ferrados, não vai existir mais trabalho para ninguém,
sabe? Eu acho que não é bem por aí. Eu acho que a gente tem que, de novo, aprender a fazer as perguntas. Antes de tentar chegar na resposta, vamos aprender a fazer as perguntas. O que são causas e consequências? O que está de fato acontecendo no mundo? De fato, a gente está passando por uma paralisação econômica, ok. De fato, tem um aumento de uso das tecnologias. Mas para quê? Para que estão usando tecnologia? No que ela está sendo aplicada? Como que eu posso me beneficiar disso ao invés de entrar em pânico, né? E culpar grandes empresas? Não estou entrando aqui no mérito de quais empresas são boas, se são boas, não são boas, mas é aprender a interpretar as informações que estão chegando para a gente. E eu estava estudando um report da McKinsey que estava falando um pouco da perspectiva dos Estados Unidos e do impacto para o trabalho em si, né, futuro do trabalho, esse era um report deles, mas do impacto que as áreas, dependendo das áreas, das geolocalizações, né, então cidades que são mais urbanizadas e tem um pool de capital intelectual maior, se beneficiando mais do que empresas que têm menos capital intelectual para determinada situação. Como que você vê isso em relação ao futuro do trabalho, Júlia? Em relação a essas, digamos, vamos chamar de zonas urbanas e zonas rurais, e essa contraposição entre capital intelectual gerado. Obviamente, você tem São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, as capitais de estados brasileiros e outras cidades que estão se desenvolvendo em relação a isso, né? Que tem universidades, que tem centros de pesquisa, que tem distritos industriais e necessitam dessa força de trabalho. Em contrapartida, nós temos uma realidade de um Brasil que realmente é o Brasil, que não necessita ir muito longe, que nós vemos muitas pessoas morando na rua, desemprego, né, ainda mais nos dias atuais, e essa falta de pessoas com oportunidade de estudo. Como que você vê isso em relação nessa perspectiva de geolocalização? Será que para nós, na nossa cultura de Brasil, nossa cultura de fazer acontecer, será que nós conseguimos reverter, por exemplo, do que foi um benchmark positivo para isso, Coreia do Sul, Japão e China? Como que você vê em relação a isso? Olha, Matheus, a gente é um país muito centralizado, né? Isso é um fato. Eu não vou ser leviana aqui para dar uma previsão precisa, porque eu não sou economista e nem estou estudando a dispersão geográfica dos territórios, mas eu tenho, enfim, a gente tem dados, né? A gente sabe que mais de 50% do PIB está concentrado no Sudeste, isso é um fato. A gente sabe que dentro do Sudeste as cidades foram construídas de maneira centralizada também e que o trabalho está concentrado em alguns bairros, em algumas zonas e em algumas empresas, né? Então isso é dado. O Brasil é um país concentrado. Eu acredito que isso é um pouco ou vai ou racha no sentido de isso de fato impede o desenvolvimento, né? Eu entrei em contato com a prática de trabalho remoto quando eu estava trabalhando numa empresa de tecnologia e a gente estava com falta de desenvolvedor na especialidade que a gente precisava local e a gente foi captar esses desenvolvedores em Recife, eram pessoas brilhantes e o trabalho fluía lindamente, claro que tem um processo ali de adaptação, mas uma vez que a gente configurou um processo para fazer isso funcionar, isso funcionou super bem, e tem culturas de trabalho diferentes, tem, enfim, pessoas de formações diferentes, mas eu acho que é muito meio ovo a galinha, né? Existe um preconceito do Sudeste em relação às outras regiões. Não compartilho desse preconceito, mas não dá para fingir que ele não existe. Isso realmente existe. Né? Tanto que se fala muito de bias no recrutamento, quando as pessoas ouvem um sotaque, né? O que é um sotaque padrão do Brasil, porque não deveria existir um sotaque padrão do Brasil. Mas, enfim, essa tendência, então, de concentração por preconceito e também por ainda uma resistência de trabalho remoto, né? Porque não necessariamente uma pessoa que tem muito talento... Por que a pessoa tem que ser obrigada a vir para o Sudeste para ter sucesso, né? E aí é uma relação de perde-perde. A empresa perde talentos que estão em outros lugares. Felizmente, a gente está vendo algumas iniciativas ainda tímidas, né, com a geração do polo em Minas, com a geração de outro polo em Recife, mas ainda muito tímidas. Acho que a pandemia, tentando ser otimista aqui, vai acelerar
essas contratações remotas, e uma vez que as pessoas virem que isso funciona, isso vai dar muita oportunidade para muito mais gente. Porque às vezes é complicado também, né? Você movimentar uma pessoa de uma cidade para outra, o custo de vida é diferente, mas vejo com um olhar muito positivo essa descentralização. E também estou vendo uma tendência ainda muito tímida, mas comportamental, por conta da pandemia, vamos ver se vai durar depois, de pessoas que estão saindo dos grandes centros, né? Então, uma vez que o trabalho remoto está se normalizando, vamos ver o que vai acontecer aí com as flexibilizações, mas está começando a se normalizar, os times estão começando a entender como é que isso funciona, né? As pessoas estão começando a adaptar a sua produtividade. Muita gente, né? Eu estou vendo muita gente falando que está indo em direção a uma qualidade de vida maior, mais próxima do verde, com um aluguel mais barato. E possivelmente isso talvez, vamos ver, só posso chutar nesse caso, né? Porque não tenho os dados estatísticos, mas é uma possibilidade de dispersão do capital intelectual que eu acho que seria positiva, eu acho que seria muito positiva. Legal. Eu acho que a pandemia a gente pode, obviamente, criticar no sentido da saúde, né, do que foi, mas num cenário de realmente, poxa, vamos preparar a humanidade e os postos de trabalho, as empresas e as pessoas para um cenário, né, e agilizar isso, porque a burocracia que levava para se fazer certa tarefa em determinadas empresas e que com essa pandemia abriu as portas para ideias e para contextos que antes nem eram tomados como decisões, de fato foi muito benéfico, né? A gente tem visto empresas também colhendo frutos, e obviamente o fruto vai ser negativo de maneira global, mas acho que é uma grande lição, né? Assim como foi, voltando para o passado, como a gente comentou aqui, como será daqui para frente, como está sendo, né? E a gente fechando, Júlia, já está fechando aqui o nosso bate-papo, eu gostaria que você, de tudo que a gente conversou, fazer uma perspectiva de um olhar crítico desse bate-papo, do ponto de vista do futuro do trabalho para você, né, dos impactos que terão, realmente dessa importância das pessoas, fazer um recap, sumarizar para você, de fato, o que foi esse bate-papo nosso, das nossas trocas, e deixar uma contribuição de um livro que você indicaria nesse contexto, que agregou bastante valor para você na sua jornada aí profissional e pessoal, algum documentário, série, enfim, um material que de fato agregue as pessoas que estão nos acompanhando. Legal. Bom, recapitulando, você me ajuda aqui, Matheus. Recapitulando, acho que a gente começou falando sobre o modelo antigo a partir da Revolução Industrial, né? E o medo com a automação e como a gente passa por um ciclo parecido no momento, e como que a questão da tecnologia ela sempre vai estar aí, né? Ela pode ser benéfica ou não, mas ela não é intrinsecamente nada, a questão é o que a gente faz dela. Falamos muito sobre a questão de mudança de cultura nesse sentido, né? De como, na verdade, as pessoas acham que o futuro do trabalho é sobre tecnologia, mas, na verdade, ele é sobre uma mudança de cultura, o que são os novos papéis da liderança, como que a gente tem que caminhar em direção a maior colaboração entre gerações também nesse sentido, para conseguir se preparar mais, como que a gente trabalha as habilidades do século XXI, como que a gente olha para os colaboradores de uma empresa mais a partir de competências comportamentais, né, e não tanto sobre a especialidade, falando muito sobre a necessidade de se adaptar rápido, fazer perguntas, né? E que esse futuro do trabalho ele não é só para grandes empresas, ele está envolvendo pequenas e médias também. O que mais? Falamos sobre People Analytics, né? E a importância de emprego de dados em avaliações de desempenho e a mudança estrutural de avaliações de desempenho que precisa acontecer para que a gente incorpore essas habilidades do século XXI nas empresas. E acho que é isso, né? E revisão de valor de uma maneira geral, pensar nas pessoas como pessoas, pensar nas empresas como feitas de pessoas, que eu acho que essa é a grande mensagem que precisa ficar aí. Sobre livro, bom, eu citei a questão do material do Fórum Econômico Mundial, né? Se vocês derem uma buscadinha
no site deles por 21st Century Skills, tem materiais ótimos, excelentes lá, artigos também, sugiro acompanhar eles nas redes. O TED tem uma playlist só sobre o futuro do trabalho, que tem coisas excelentes também. Sei que são referências meio comuns, mas vale a pena, né? E aí, talvez um pouco mais fora da caixinha, eu li recentemente um livro de economia comportamental. Acho que isso é todo um tema que eu recomendo muito para qualquer pessoa que esteja interessada em olhar para o futuro, né? Precisa pensar menos sobre a economia tradicional e mais sobre o que é a economia comportamental, chamado Misbehave, de um cara que foi prêmio Nobel da Economia. Recomendo muito. Não é técnico, não é difícil de entender, é só um pouco grandinho, mas vale a pena. Show de bola. Eu recomendo também esse livro, é sensacional. E, inclusive, dia 23, teremos aqui um convidado do Paquistão, que ele é especialista em Human Centered Design, né, design centrado no ser humano, e a gente vai conversar sobre viéses cognitivos, que tem uma perspectiva ligada a misbehaving. Obrigado, Júlia. Acho que foi muito bom. Obrigada sempre a você. Aprendendo com as conversas. Foi a ótimo. Todos que nos acompanharam aqui, a audiência incrível, colaborou e participou. Muito obrigado mesmo. E deixa então novamente suas redes sociais, como o pessoal consegue acompanhá-la. Legal, gente. No LinkedIn é Júlia Bessler. Bessler é BESSLR. E no Instagram é @jubessler. Show. Obrigado a todos novamente. Obrigada, Ju, Matheus. obrigado. Excelente semana. Até mais. Para você também. Tchau, tchau.